Glória a Deus. Agora. Bom, a paz do Senhor mais uma vez. Graças a Deus por mais um dia que Deus nos concede para que nós estejamos aqui na casa dele, para que nós tenhamos mais um dia de regozijo na sua palavra, mais um dia bendito seja Deus. Vamos orar nessa noite. Deus, aleluia. Vamos orar nessa noite, agradecimento e pedindo a Deus que se faça presente nessa noite. Glória a Jesus, aleluia. Senhor nosso Deus, eterno, soberano e eterno Pai, nós te damos graças a Deus, Em nome de Jesus Cristo. antes de mais nada nós temos essa dádiva de chamar o Senhor de Pai, porque na mediação do seu Filho isso é possível. Senhor Pai. Na graça que o Senhor despede na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que isso é possível, nós chamarmos o Senhor de Pai e sermos recebidos pelo Senhor como filhos. Nós agradecemos por essa dádiva. Talvez nós não lhe agradecemos tanto no nosso viver diário, nas nossas coisas, tanto quanto o Senhor merece ser agradecido, mas ainda assim, ó Deus, nós agradecemos. Nós reconhecemos que se estamos aqui, se estamos de pé, se estamos saudáveis, se estamos bem espiritualmente, se estamos sustentados, é porque o Senhor, na sua graça e no seu amor, nos sustenta. E não é por merecimento nosso, não é por qualquer coisa que nós façamos, mas é porque o Senhor é o que é porque o Senhor ama, porque o Senhor nunca abandona o seu próprio caráter santo e justo. Independente do que nós fazemos, o Senhor continua amando o seu povo. Nós fazemos uma petição, que é a mesma petição que o salmista faz: guia-nos pelo caminho eterno. Nós pedimos a Deus que o Senhor nos guie pelo caminho eterno, que o Senhor sonde os nossos corações, vê se em nós há algum caminho mau, e nesse amor que o Senhor tem por nós e por todo o seu povo, nos guia no caminho eterno. E nós sabemos quem é esse caminho é Jesus. Pois Ele mesmo quem disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nos guia, Senhor, nessa rodovia da justiça que é o seu Filho. Tem misericórdia de nós e nos dá essa graça. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor se faça presente nessa reunião, que o Senhor esteja não somente nesse espaço, mas que o Senhor esteja em nossos corações, operando a sua graça, operando essa adoração que a Ti será dirigida e preparando os nossos corações para a palavra que há de ser ministrada nessa noite. Pedimos que o Senhor receba para si toda a glória, que o Senhor aumente ainda mais em glória e em louvor, em força e em poder, porque o Senhor é digno de tudo isso. Santifica, ó Deus, o seu povo, porque nós somos necessitados, nós somos completamente dependentes do Senhor, nós somos completamente dependentes do seu favor. Em nome de Jesus é o que nós pedimos e agradecemos. Amém. Graças a Deus. Salmo de número 69. Aleluia. Os versículos 22 a 28. Acho que essa pilha vai acabar. Tá acabando. Salmo de número 69, versículos 22 a 28. Salmo de número 22, Salmo de número 69, versículos 22 a 28. Torne-se-lhes a sua mesa diante deles em laço, e o que é para bem em rumina. Escureçam-se-lhes os olhos, para que não vejam, que fazem com que seus ombros tremam constantemente. Derrama sobre eles a tua indignação e prenda-os o ardor da tua ira. Fique desolado o seu palácio, e não haja quem habite nas suas tendas. Pois perseguem aquele a quem feriste, e conversam sobre a dor daquele a quem castigaste. Acrescenta iniquidade à iniquidade deles, e não entrem na tua justiça. Sejam riscados do livro dos vivos, e não sejam escritos com os justos. Amém? Essa leitura que nós acabamos de fazer
imprecação, né, feita pelo salmista. Imprecações são leituras que nós geralmente encontramos nos Salmos. A Bíblia toda, na verdade, está cheia delas, mas a gente encontra muito nos Salmos, que são aquele momento em que o salmista está indignado e ele parece clamar a Deus para que Deus atinja os ímpios de uma forma ruinosa, em que eles sofram ruína, né? A gente costuma dizer, às vezes, chamar isso até de oração contrária, coisas desse tipo, né? Fazendo orações contrárias, mas não. Nós encontramos essas imprecações nos Salmos, essas orações em que o salmista pede para que Deus traga justiça e juízo, é o termo mais correto. Não é que o salmista está desejando o mal deliberadamente dessas pessoas, mas ele está pedindo a Deus e clamando que ele traga juízo, que ele execute o seu juízo sobre aqueles que fazem o mal. E nessa leitura que nós fizemos, é uma dessas imprecações, um dos momentos em que o salmista está pedindo a Deus para que Deus traga ruína como juízo àqueles que praticam a maldade. E ele vai dizer aqui: torne-se-lhes a sua mesa diante deles em laço, que é para bem em ruína. Que realmente é o que acontece com todo aquele que despreza a Deus, com todo aquele que despreza a Cristo. Por mais que essas pessoas possam passar a vida, como no Salmo 73, Asaf observa, passam uma vida longa e sem preocupações e sem problemas, e prosperam e são saudáveis, ainda assim, essa ruína que a gente vê falando aqui no versículo 22 do Salmo 69, ela se dá numa ocasião, que é quando essa pessoa se encontra com Deus, seja na ocasião da morte, né, ou no dia em que Cristo voltar. Essa ruína realmente há de alcançar essa pessoa e ele não vai ter nada. Não tem riquezas, status, poder, vestimenta, posição social que vai salvar essa pessoa dessa grande ruína. E tudo que ela tinha será perdido. E aqui diz: torne-se-lhes a sua mesa diante deles em laço, que é para bem e ruína. Nós também não negamos que isso pode acontecer em vida, né? Essas pessoas podem experimentar a ruína, não na morte, que é a ruína eterna, não no dia que Cristo voltar, mas podem experimentar ainda em vida. E como um resultado justamente disso, do desprezo que elas têm por Deus, do desprezo que elas têm por Cristo, principalmente aquelas que vêm a Jesus, que têm contato com o Evangelho, que têm contato com a verdade de Deus, com a palavra de Deus, e mesmo assim elas decidem desprezar isso, dar as costas e seguir os seus próprios caminhos. Todas essas imprecações aqui alcançam essas pessoas que viram as costas para o Senhor Jesus. Inclusive, no versículo de número 25, fique desolado no seu palácio e não haja quem habite nas suas tendas. A gente encontra esse mesmo versículo sendo usado por Pedro, lá em Atos capítulo 1, para se referir justamente a Judas. Porque Judas foi uma pessoa que fez isso. Pedro descreve, ele conseguiu um preço pelo que ele fez, pela traição dele a Jesus, ele conseguiu um preço, 30 moedas de prata, o que foi suficiente para os sumos sacerdotes e principais ali do sacerdócio adquirirem um campo que seria destinado para a olaria, para o trabalho de oleiros ou para o sepultamento de estrangeiros, como a gente também vai ler em outro momento dos evangelhos. E Judas não teve nenhum proveito da riqueza que ele conseguiu com a traição de Jesus. Aquelas 30 moedas não teve nenhum proveito. Ele mesmo não conseguiu fazer absolutamente nada. Tanto que ele devolveu tudo. Ele não gastou nenhuma única moeda disso que ele gastou por conta do remorso que ele sentiu. Não foi arrependimento, foi culpa penosa e pesada sobre os ombros dele. E o que levou a essa ruína que nós encontramos no versículo 28. Sejam riscados do livro dos vivos e não sejam escritos com os justos. Judas foi riscado do livro dos vivos, ele mesmo foi quem deu cabo da sua própria vida, e no final nós sabemos que ele não foi salvo, ou seja, não foi escrito como os justos no livro da vida que está nas mãos de Deus. Isso aqui serve para nós de, primeiramente, um certo consolo para nós que servimos a Deus e buscamos andar sempre em santidade, e que Deus é justo. Deus não nos deixará desamparados, assim como Ele também não deixará que a injustiça corra solta livremente por toda a vida. A injustiça pode perdurar enquanto esse mundo também perdura, mas Deus um dia dará fim completamente a ela e estabelecerá novos céus e nova terra onde habita justiça completa. E também serve de instrução para nós, porque isso aqui de fato ocorre na vida daqueles que abandonam
a Deus e que abandonam a Jesus. Então, para nós continuarmos, claro que a nossa motivação para seguir a Jesus é o próprio Jesus, não é o medo do que pode acontecer se nós o deixarmos. Mas ainda assim, pelo zelo pelas nossas próprias vidas, pelas nossas próprias almas, a gente tem que lembrar daquilo que fala o autor dos Hebreus: o nosso Deus é um fogo consumidor. E ele vai mesmo dizer, se uma pessoa morria na lei de Moisés por causa de 2 ou 3 testemunhas, o que não padece uma pessoa que deixa Jesus Cristo? Então é uma ruína muito além da nossa compreensão. Que isso sirva para nós de sempre de instrução, para nós estarmos sempre vigilantes quanto ao nosso próprio coração e para nós entendermos que Deus ele não deixará a injustiça desse mundo correr solto. Judas pode ter na cabeça dele feito um grande negócio quando ele vendeu Jesus por 30 moedas. No final não usufruiu de absolutamente nada. Assim como tem muitas pessoas que dão muito mais valor para as coisas desse mundo do que para Deus, no final elas acham que estão fazendo um grande negócio. Descobrirão que fizeram péssimo. Nós que acumulamos tesouros no céu estamos sim fazendo um excelentíssimo negócio para nós. Vamos louvar os hinos da nossa harpa. Glória a Deus, aleluia. Vamos entoar o hino de número 225 da nossa harpa. Na batalha contra o mal, ser valente, segue em marcha triunfal, ser valente. Olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz. Oh, não deixa a tua cruz, ser valente, ser valente. Firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. E se o maligno te enfrentar, ser valente, lutarás sem recuar, ser valente. Seja aqui onde for, escudado do Senhor, mostrarás o teu valor, ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente, com altruísmo e com poder, ser valente, franco sem o mal temer, ser valente, aos caídos em redor, manifesta-lhes o amor, e serás um vencedor, ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. O Evangelho a proclamar, ser valente. No Brasil, em terra ao mar, ser valente. Tua vida enobrecer, sempre com Jesus viver, e a ti também vencer, ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente.
Deus. Vamos entoar mais um hino. A igreja sugere algum? 400. 400? Oh, glória a Hino Jesus. de número 400 da nossa harpa. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus, eu tenho alegria. Em Jesus, ó doce harmonia. Em Jesus, desfruto a paz de Deus. Em Jesus, na rocha inabalável. Em Jesus, no homem comparável. Em Jesus, no Deus tão adorável. Em Jesus, do mal não temerei. Em Jesus, a graça é infinita. Em Jesus, ó bênção inaudita. Em Jesus, minha alma é bendita. Em Jesus, eu tenho salvação. Em Jesus, não temo o mal e a morte. Em Jesus, estou firmado e forte. Em Jesus, meu barco rumo ao norte. Em Jesus, eu sempre hei de vencer. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glórias a Deus. Hino de números 459. Aleluia. Hino 459 da nossa harpa. De Deus muito firmes são as promessas, mais firme que as montanhas são. Quando o socorro terrestre cessa, os de Deus não falharão. De Deus muito firmes são as promessas.
soberano, ninguém pode lhes torvar a mão, ninguém pode impedir nem frustrar nenhum dos seus planos. E é nas suas mãos, ó Deus, que nós nos encontramos. Nós agradecemos ao Senhor por essa dádiva que o Senhor nos concede de estar na sua casa, te louvando, bendizendo o seu santo nome, cantando as suas maravilhas, cantando que o Senhor é bom, cantando que o Senhor é justo, que as suas promessas são firmes e elas não falham. E nós pedimos a Deus que tudo quanto o Senhor prometeu na sua palavra, na Escritura, tudo aquilo que nós ouvimos acerca do Senhor Jesus, dele mesmo, que são promessas do Senhor para as vidas, não somente nossas, mas de todos aqueles que creem em Ti. Nós pedimos a Deus que o Senhor cumpra essas promessas e que em tudo e nisso o Senhor seja sempre glorificado. Nós agradecemos por esse primeiro momento de reunião, agradecemos pela bondade do Senhor de nos guardar, agradecemos pela bondade do Senhor de nos conservar sempre no nosso caminho. Nós não temos força em nós mesmos para operar alguma coisa, mas o Senhor é aquele que inicia em nós a obra que vai mesmo concluí-la em nós. E assim nós pedimos que assim seja na vida de todos os crentes, de todos aqueles que creem no Senhor. Pedimos que o Senhor tome o pastor nas suas mãos, que já está, para que ele ministre a sua palavra nessa noite. Nós sejamos aptos, tenhamos os nossos corações abertos pelo seu Espírito Santo, para assim recebermos com mansidão, gratidão e amor a sua palavra nessa noite. Para que ela produza em nós os frutos que o Senhor deseja encontrar. Aleluia. Não somente em nós, mas em todo aquele que ouve e crê no Senhor Jesus, por louvor da sua glória. Deus, é o que nós pedimos e agradecemos esta noite em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, essa agradecemos. Glória a Deus, aleluia. Onde é que fala? Parece que sim. Glória a Deus. Glória ao Senhor nosso Deus. Eu também acho que possa ser daí o problema. A paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Jesus, glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, boa noite. Para quem está nos assistindo nessa hora também, pelo Facebook, depois esse culto online vai estar também no YouTube, brevemente, se Deus quiser. Nós estaremos fazendo aqui uma estrutura para termos culto em todas essas plataformas, né? Transmitindo o culto online pelo YouTube, ao mesmo tempo que no Facebook, no Instagram. Nós vamos estar vendo, Deus quiser, em nome de Jesus, brevemente. Parece que o microfone está para nos deixar. Mas não, microfone, por favor. Queridos, vamos dar continuidade. Louva a Deus pela vida do nosso irmão Mateus, que veio aqui na direção do Espírito Santo, nos conduziu em adoração ao Senhor nosso Deus. Mateus, capítulo de número 27, vamos fazer a leitura dos versículos 1 ao versículo 10. O suicídio de Judas. Ontem, nosso irmão, nosso querido irmão Mateus, e professor, ele trouxe sobre Pedro negando Jesus. Que triste para Jesus, que triste para o coração de Jesus, ver amigos seus, 3 anos, Jesus caminhou com esses camaradas, Jesus andou com eles, tiveram uma relação de amizade muito... partiram o pão. Tem uma frase, eu não sei de quem é, não sei se é de Cora Carolina ou é Clarice Lispector, mas eu acredito que é Cora Carolina, que ela dizia que você só conhece uma pessoa depois de ter comido pelo menos 1 quilo de sal com ela. Então, Jesus já havia quase comido 1 quilo de sal com cada um desses discípulos aqui, esses 3 anos, então eles já se conheciam. E com certeza, se a gente pensar na perspectiva de Jesus, a gente vai ver que Jesus com certeza foi uma noite de muita tristeza, uma madrugada de muita tristeza para Jesus. Um nega, o outro trai, os outros o abandonam, e Jesus se vê ali só.
E na verdade ele está sendo o conforto dos anjos no Getsemane, mas depois Jesus vai caminhando e o dia vai passando lá na frente. Não vou dar só uma palhinha hoje. Lá na frente a gente vai ver que o último grito de Jesus é: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Ou seja, até o Senhor me desamparou, até tu me desamparou. Jesus foi desamparado por todos. Inclusive depois ele fala sobre essa ausência do Pai, ele fala sobre esse desamparo sofrido, essa dor dele, esse último grito de Jesus. Ele está a caminho do último grito já, não falta mais nada para acontecer, a não ser apenas tortura, até o último grito de Cristo, nesse pequeno trecho que estamos caminhando. Então foi muito triste para Jesus, e agora mais uma tristeza para o coração de Jesus, porque com certeza a condenação de Judas, apesar de já certa, desde antes dele nascer, são verdades difíceis de assimilar, mas são verdades bíblicas. Jesus já havia dito no capítulo 26, no versículo de número 24: em verdade o Filho do Homem vai como dele está escrito, mas ai daquele homem, Jesus está se referindo a Judas, ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. Porque Jesus já sabia que ele estava condenado, não só a se suicidar, não só a morte física, não só a trair Jesus, mas ele já estava condenado ao inferno. Literalmente, ele já nasceu com esse propósito, ele já nasceu com o propósito de, infelizmente, trair o Filho de Deus, de cumprir as Escrituras, a parte negativa, mas ele já nasceu com esse propósito, e a graça de Deus não o alcançou. Vamos ler o suicídio de Judas. E chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. Então já é de manhã. E amarrando-o, o levaram e o entregaram ao governador Pôncio Pilatos. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito metê-las no cofre das ofertas, porque são preços de sangue. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas um campo de moleiro para a sepultura dos estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo até o dia de hoje campo de sangue. Então se realizou o que vaticinara o profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, que certos filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, segundo o que o Senhor determinou. Queridos, o que vemos aqui é algo que já vem no desfecho. A gente já vê nos filmes, e a gente já conhece essa história, que é a história da crucificação de Cristo, da condenação de Cristo. Cristo foi preso, foi condenado injustamente pelo Sinédrio, que nós já explicamos em sermões anteriores. E agora Jesus foi amarrado e a sentença de morte dele já está garantida. Porém, os judeus não podiam matar ninguém, porque eles estavam debaixo da escravidão romana. Roma, naquela época, é basicamente o que os Estados Unidos está dizendo, está se achando que é hoje, que pode chegar assim e mandar para o país das pessoas e tal e tal. Não devia, mas vamos imaginar 2000 anos atrás que Roma podia fazer o que acontecer dentro de Israel. E judeu não tinha que falar nada.
E era isso que Roma fazia. Então, os judeus, literalmente, eles tinham que ser capacho de Roma. Então, Roma chegou dentro de Israel e proibiu eles de condenarem qualquer pessoa à morte. Tinha que passar primeiro por Roma. Roma é quem decidia o que era certo e o que era errado dentro de Israel. Se alguém morria ou se alguém vivia. Então, eles condenaram Jesus à morte. Se não fosse por Roma, os judeus já teriam matado Jesus, apedrejado de alguma forma, mas como eles não tinham essa autoridade, eles precisaram levar Jesus ao governador Pôncio Pilatos, que era o governador colocado por Roma lá em Jerusalém para governar. E era Pilatos quem poderia então dar literalmente a sentença de morte, na verdade a execução, levar a finco uma sentença que o Sinédrio, os judeus já haviam declarado, mas só Pôncio Pilatos poderia dar ordem para a devida execução dessa sentença. Bom, Judas viu que não tinha jeito, Jesus ia ser morto, literalmente. Não tinha jeito, porque os caras tinham influência, né? Então é aquele jogo político, é aquela coisa terrível que todo mundo fala da velha política. Todo mundo tem rabo preso com todo mundo. Perdão o português bem, mas é o que a gente sabe entender. Então, Caifás tinha rabo preso com Pôncio Pilatos, que tinha Pôncio Pilatos com ele também, era aquele jogo de compadre. Então é óbvio que Pilatos ia se sentir pressionado a fazer algo que o Sinédrio queria, porque se isso não acontecesse, eles poderiam ter influência lá e derrubar Pôncio Pilatos, destituir do cargo de governador. Então, esse jogo político ali, Judas viu que não tinha jeito para Jesus. Jesus não tinha dinheiro, Jesus não tinha influência, Jesus era pobre, financeiramente falando, e nessa queda de braço, até hoje a gente vê que é assim que funciona. Por que novamente voltando, sem tomar partido de nada, no jogo político até hoje, nações poderosas impõem coisas e nações pequenas rebolam para dar conta dessas tarifas e dessas coisas. A gente vê nações como a União Europeia se virando nos 30 para aceitar o jogo de nações que vem cá e impõe. Então, naquele tempo era a mesma coisa. Judas sabia que Jesus era financeiramente a parte mais fraca e sempre tudo entre os ricos acaba em pizza e Coca-Cola, mas sempre o elo estoura na parte mais fraca. Jesus aqui era a parte mais fraca. Pôncio Pilatos tinha seu poder, tinha seu dinheiro, o Sinédrio tinha seu poder, tinha seu dinheiro, César, acima de todo mundo na época, tinha seu poder e seu dinheiro. Jesus não tinha dinheiro nenhum, Jesus não tinha poder financeiro, nem político nenhum. Jesus não se associou à política em momento nenhum. Eu não vou citar isso aqui, porque não está nessa parte do Evangelho, a conversa de Jesus com Pilatos. Até está, mas se tiver, vai estar no sermão seguinte. Outros evangelhos, lá em João, mais especificamente, a gente vai ver que Pilatos até oferece uma aliança para Jesus, quando ele diz: eu posso soltar você, eu tenho autoridade para isso. E Jesus vai dizer para ele que Jesus reconhece a autoridade de Deus, o Pai, sobre ele, e que a vontade do Pai será feita. E Jesus diz claramente que o reino dele não é desse mundo, ou seja, Jesus não faz nenhuma associação com o governador político Pôncio Pilatos. Ou seja, Jesus Cristo ele fica separado da política terrena. Então esse é o pensamento de Jesus. Ele nos ensina a lição, nesse posicionamento dele, nessa postura dele. Ele se isenta completamente de aliança com a política terrena, e isso nos ensina. Mas hoje nós vamos falar sobre Jesus e sobre Judas, né? Esse é o texto, esse é o momento. Pôncio entrou aqui para a gente entender o porquê que o judeu leva Jesus para Pôncio. Eles não podiam executar Jesus, eles poderiam condenar Jesus à morte, mas a execução só poderia ser dada por Roma, porque Roma era superior aos judeus, dominava os judeus, e eles precisavam passar por Roma, para Roma decidir se Jesus morria ou vivia. Então, mas Judas viu que os caras eram fluentes, tinham influência sobre o
povo era massa de manobra desses líderes religiosos, o povo era igual um gado de manada. Então a galera, por mais que Jesus curou esse tanto de gente, Jesus libertou esse tanto de gente, Jesus ressuscitou, mas quando os líderes religiosos diziam, ele blasfemou contra Deus, saiu todo mundo gritando, crucifica, 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 crucifica. Judas sabia dessa influência dos líderes religiosos sobre aquela multidão de pessoas todas que seguiam qualquer palavra deles, porque acreditavam que saía diretamente da boca de Deus. Isso nem é novo para nós hoje também, isso já é antigo. Isso já é antigo. As pessoas que não buscam a Bíblia, nesse tempo, o povo, coitado, nem tinha a palavra. Até Jesus, 3 anos pregando no meio dele, já era para muita gente ter tomado vergonha na cara e se arrependido. Mas hoje nós temos a Bíblia e as pessoas, infelizmente, continuam da mesma maneira, continuam do mesmo modo, seguindo a multidão de líderes religiosos, ao invés de ir você mesmo, abrir sua Bíblia, ler, entender, interpretar. Enquanto eu estou pregando aqui, você de casa, nós aqui, abra a Bíblia, veja se estamos falando aqui exatamente conforme o texto está, e nós estamos aqui. Examine cada palavra, julgue cada palavra que eu estou pregando, em nome de Jesus, se está de conformidade com esse texto, e você vai ver que estamos tentando no máximo sermos fiéis a esse texto. Então, queridos, Judas viu que não tinha jeito, Jesus ia ser condenado à morte. Judas tomou uma atitude de voltar até o Sinédrio, devolver as 30 moedas de prata que ele pegou como um pagamento por trair Jesus. E aqui a gente vê uma característica de Judas. Aqui a palavra foi arrependimento, ele é arrependido, e do grego, literalmente, a mesma palavra, ela é uma continuidade, sim, da metanoia, é uma continuidade do arrependimento, é derivada, é uma palavra, sim, derivada de arrependimento, mas Judas foi tocado de remorso, ele foi tocado de algo que não foi literalmente um arrependimento, mas mesmo que fosse, o arrependimento da salvação, o arrependimento que Jesus fala e que nos salva, a diferença está nisso aqui. Nós vamos observar. Pode ter sido um arrependimento, mas não foi um arrependimento para com Deus. Judas não se arrependeu por ter traído o Filho de Deus. Ele não cita isso, inclusive. Ele diz o quê? Trair sangue inocente. Ele não disse, me arrependo amargamente porque eu traí o Filho de Deus. Ele não disse isso. Então Judas, ele está preocupado com a imagem dele. Judas demonstra que ele não queria estar, rapaz, olha, ele não queria estar participando. O arrependimento de Judas, o remorso de Judas, leva ele a devolver as moedas, a tentar resolver a situação dele diante dos homens, diante das pessoas. Porque Judas, ele vive de aparência. Judas não tinha nada com Deus. O compromisso de Judas é que o Sinédrio visse que ele não queria mais ter participação da morte de Jesus. Judas queria fazer as pazes com as pessoas e quem sabe de alguma forma depois voltar aos discípulos e dizer, eu devolvi as moedas, eu não quero mais ter nada a ver com a morte de Jesus. Judas queria refazer as pazes com as pessoas. Por isso ele volta até o Sinédrio, por isso ele devolve as 30 moedas de prata, como se esse simples ato apagasse o que ele fez, como se esse simples ato de maquiar a barbaridade, a monstruosidade que ele fez, resolvesse a situação da alma dele, que estava completamente perdida diante de Deus. E aqui nos encontramos diante do Evangelho que Cristo sempre trouxe para nós, que é a nossa situação diretamente com o Pai. É a nossa situação diretamente com o Pai.
Deus, Jesus Cristo, Ele se fez carne para nos reconciliar diretamente com Deus o Pai. Toda religiosidade, todo sistema religioso, ele se torna mentiroso, inclusive o Sinédrio era mentiroso, porque eles, os líderes, é quem faziam essa reconciliação entre o homem e Deus. O povo trazia sacrifício para o templo e eles se comunicavam com Deus e devolviam a bênção para o povo. E em toda falsa religiosidade, você vai ver alguém pelo meio. Entre você e Deus vai ter uma imagem de escultura, entre você e Deus vai ter uma pessoa que é espirituosa, entre você e Deus vai ter alguém superior a você, mas na verdadeira religião de Jesus Cristo é só você e Deus. Aleluia. Jesus Cristo é o elo direto entre você, caído, pecador, perdido, e Deus. Esse é o verdadeiro Evangelho, a boa notícia. Você não precisa de mais nada. Você não precisa ter dinheiro, você não precisa ter oferta, você não precisa ir aqui ou acolá, você não precisa de ídolo nenhum, você não precisa de imagem, escultura nenhuma, você não precisa de nada. Você é a matéria-prima para ser usada por Deus, para se relacionar com Deus. Tudo que você precisa é ter teu coração batendo, tudo que você precisa é ter teu cérebro funcionando, pensando, tudo que você precisa é ter o teu sangue correndo nas tuas veias, tudo que você precisa é abrir teu olho, acordar de manhã, é sentir-se vivo. É isso que você precisa para se relacionar com Deus em nome de Jesus, porque só Ele veio ensinar. Por que em nome de Jesus? Porque só Jesus ensinou essa verdadeira religião. E na verdade ninguém pode nos religar com Deus a não ser Ele mesmo. Aleluia. É por isso que Ele é o mediador dessa aliança, no próprio sacrifício dEle, na própria obra dEle. Nós caímos, todos nós, seres humanos, ninguém pode nos religar. O diabo, com toda a sua idolatria, seus enganos, suas mentiras, não pode nos religar, porque ele é caído. E nós também caímos em Adão. Agora vem o homem perfeito, Jesus Cristo, pega nós que éramos caídos e dá as mãos e junta a nossa mão com a mão de Deus. É isso que Jesus faz. Mas Judas não tinha entendido isso. Ele andou com Jesus 3 anos e ele não entendeu isso. Ele continuou na falsa religião. Ele precisava acertar as contas dele com as pessoas. Isso resolveu a situação dele? Não. A alma dele continuou perdida. O diabo continuou operando na vida dele. Ele continuou desesperado. Ele continuou em angústia. A dor não saiu do coração dele. O desespero não o abandonou, porque ele não havia feito as pazes dele com o Pai. Ele não entendia o que era isso. Ele não entendia a mensagem do Evangelho. Porque Jesus disse que o Filho só vai revelar a quem o Pai quiser que ele revele essa mensagem do Evangelho. Pedro, pelo contrário, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pedro entendia que Jesus era o Filho de Deus. Ele não era apenas um inocente. Ele era o Filho do Deus vivo, que nos reconcilia diretamente com Deus. Pedro olhou para Jesus e disse: para onde nós iremos se só o Senhor tem as palavras da vida eterna? Judas não via valor em Jesus. Judas via valor no Sinédrio, porque ele foi entregar Jesus para o Sinédrio. Judas via valor no Sinédrio, porque ele foi devolver as moedas para o Sinédrio. Ele queria as pazes dele acertadas com o Sinédrio, com o templo, com Jerusalém. Judas era religioso. Pedro não, Pedro entendeu. Observe que Pedro, o compromisso de Pedro não era com os homens. Pedro negou Jesus 3 vezes, e quando o galo cantou, Pedro não tentou acertar as contas, voltando e dizendo: eu errei. Eu sou Pedro, eu andei com ele 3 anos. Você está certa, empregada. Você está certo, moço que me viu lá no horto com ele. Era eu mesmo, eu estava lá. Pedro não tentou acertar as contas com homem nenhum. Pedro sabia que ele tinha errado.
diante de Deus. Então Pedro vai se recolher particularmente, chorar amargamente diante de Deus, para acertar as contas com Deus, porque ele tinha falhado com Deus. Pedro entendeu que negando Jesus ele ofendeu a Deus, porque Jesus Cristo é Deus. E Pedro não ia ter mais paz, por mais que ele ficasse na farsa do judaísmo, ele não tinha mais paz, porque Pedro só conheceu Deus depois que ele andou com Jesus. Pedro entendeu que não precisava mais do sinédrio, do templo de Jerusalém, ele entendeu que ele precisava apenas estar a sós com Deus para se reconciliar. Pedro não precisava de Maria, Pedro não precisava de João, Pedro não precisava de ninguém, apenas do seu espaço e momento a sós com Deus para se reconciliar. É por isso que Pedro se afasta, sai do meio das pessoas e vai chorar amargamente. Esse é o arrependimento que salva. Quando você se arrepende das suas ofensas a Deus o Pai. Quando você quer acertar suas contas com Deus o Pai. Quando todo mundo está te apedrejando, te apontando, te xingando, te esculachando, você merece isso. Você entende que você merece. Os outros 10 discípulos poderiam estar dizendo: Pedro, logo você negou, cara. Pedro estava com vergonha, porque ele ia ser apontado sim, ele ia ser esculachado sim, se ele voltasse para o meio dos outros. Pedro estava envergonhado, Pedro se sentiu humilhado, mas ele não foi acertar as contas com os outros 10, ele não foi acertar as contas falando para o pessoal, para mostrar que ele era o bonzão, dizendo que ele conhecia mesmo, que ele errou. Não, ele foi mostrar para Deus que ele precisava de perdão. Ele foi se reconciliar com Deus. É por isso que Pedro não correu para se suicidar. É por isso que Pedro não entrou em desespero, porque a verdadeira felicidade consiste, a verdadeira bem-aventurança do Salmo 128. Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e anda em seus caminhos. Essa bem-aventurança, essa felicidade consiste em você estar em primeiro lugar, em paz com Deus. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. A minha felicidade, a tua felicidade, a nossa felicidade, a felicidade de cada pessoa depende, segundo a Bíblia, da nossa situação com Deus, em primeiro lugar. Se você está em paz com Deus, que é o que Jesus estava. Jesus estava em paz com Deus. Jesus está sofrendo, Jesus se agoniou no Getsemane, Jesus está caminhando para a morte, ele sabe da sentença dele, mas Jesus está em paz com Deus. É isso que Jesus está o tempo todo demonstrando. Não gritou, não berrou, não bateu o pé, não correu para fora de Israel, para outra nação para se esconder. Não! Jesus está em paz com Deus. Tranquilo. Então, a nossa felicidade depende, o nosso bem-estar emocional depende da nossa paz com o nosso Deus Pai Criador. E o arrependimento é quem deve fazer isso. A tristeza que provém de Deus gera a vida. É isso que o Espírito Santo nos diz. E foi essa tristeza que provém de Deus que tomou o coração de Pedro. É por isso que ele vai se reconciliar com Deus, porque ele errou foi com Deus. Judas não entendeu que errou com Deus. Judas, ele foi se reconciliar com pessoas, porque ele não tinha um relacionamento com Deus. Porque em 3 anos andando com Jesus, ele não conseguiu ver Deus em Jesus, ele não conseguiu ver majestade em Jesus, ele gostava do sistema religioso, ele não gostava da intimidade com Deus que Jesus proporciona, do relacionamento pessoal com Deus que Jesus oferece, que Jesus garante, que Jesus ele mesmo se oferece como o caminho. Eu sou o caminho que leva você a Deus, e somente eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Judas cumpriu aqui uma palavra de Deus. Deus é soberano, como eu disse.
cumpriu a palavra que Jeremias já havia profetizado há muito tempo que isso ia acontecer. Judas cumpriu traindo Jesus, e depois ele cometeu outro erro. Ele foi lá e devolveu as 30 moedas de prata. E Judas ainda cumpriu as imprecações, como foi lida pelo nosso irmão e professor Mateus no início do culto, no Salmo 69. Torne-se-lhes a sua mesa em laço. A última mesa que Judas sentou foi na Santa Ceia. Jesus pegou um bocado, deu na boca dele e disse: vai fazer o que você deve fazer. Apressa-te. E diz a palavra que naquela hora o diabo entrou em Judas. E ele foi fazer. Torne-se-lhes a sua mesa em laço. E o que era bom em sua inteira ruína. A prata, o ministério dele, e uma inteira ruína para ele. A Santa Ceia, a mesa da comunhão para ele se tornou inteira ruína. Infelizmente, Judas era um filho do diabo e não tinha jeito para ele. Jesus não falhou em nenhum momento, Jesus não errou. Jesus não teve um aproveitamento de apenas 99,9%, porque dividindo 1 para 12, como se Jesus falhasse no discipulado de Judas. Jesus não falhou. O aproveitamento de Jesus foi 100%. Quando Jesus escolheu Judas, Jesus já sabia que Judas ia trair ele, que Judas era necessário para cumprir o que já estava escrito. Isso é pesado, como eu disse, é uma verdade difícil. Mas Judas era uma pessoa não eleita. A graça de Deus, Deus não derramou graça dele sobre Judas. E pessoas igual Judas existem até hoje. Jesus disse que a igreja e o mundo é como um campo onde tem joio e trigo. Não tem para onde a gente correr. Toda igreja, todo lugar, toda reunião, toda cidade, todo estado tem pessoas eleitas de Deus e tem filhos do diabo. Não tem para onde a gente correr disso. Estamos no mundo e o mundo jaz no maligno. Então tem filhos de Deus, crê em Jesus, gente igual Pedro, que nega Jesus, que tem medo, que é covarde às vezes e que peca mesmo porque somos pecadores, mas gente que entende que a sua paz e a sua reconciliação é com o Deus, o Pai. Quando caímos, como disse o apóstolo Paulo, para Deus. E a gente se envergonha, em primeiro lugar, não diante das pessoas, diante de Deus. A gente busca perdão e reconciliação, depois é as pessoas, primeiro é Deus. Primeiro é o Pai. A nossa comunhão é quebrada no ato do pecado. E a gente precisa desesperadamente chorar, amargamente clamar pela graça de Deus, suplicar o sangue de Jesus Cristo, que venha nos reconciliar com Deus, nos restaurar a comunhão, para a gente sentir de novo, como diz o salmista no Salmo 51, a alegria da tua salvação. Devolve-me, me dá de volta a alegria da tua salvação, para que me sustente os ossos que o Senhor quebrou por causa da minha culpa, para que se alegrem os ossos que tu quebraste. Depois a gente se resolve com as pessoas. Se quiser continuar nos acusando, quem foi rei sempre será majestade, quem fez uma vez faz 10.000 vezes, deixa as pessoas falar o que quiser. Se você está em comunhão com Deus, você já se acertou com Jesus, o Espírito Santo está te conduzindo em um novo e vivo caminho. Você sabe que Deus vai te dar graça para você não voltar no poço de perdição. Você está orando, você está buscando. Deixa te apontar, deixa te dizer que você não presta. Deixa. Quem se preocupa com as pessoas é Judas, Pedro não. Pedro se preocupa com Deus, até que Ele venha, olhe para você e diga: apacenta minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas, segue-me, Pedro. Quem se preocupa com as pessoas é Judas, e vive desesperado, porque se acertar com as pessoas não resolve nada. E não resolveu para ele foi lá e se suicidou. Ele estava em tanto desespero que ele não aguentou a pressão do pecado dele e se autodestruiu. Há muitas verdades nisso, mas para a gente fechar, existem pessoas assim. E Jesus não falhou, porque Jesus nos ensina uma lição. Eu falei que nós íamos falar sobre Judas, eu já falei, o comportamento dele.
Era o quê? Queria sempre estar bem na vida diante das pessoas. Essa é uma característica de Judas. Ele não se preocupa necessariamente com a relação dele com Deus. Que é o que Jesus chamou todo mundo para se preocupar com a relação com Deus. Porque Jesus o tempo todo ele estava preocupado em honrar quem? O Pai. Ele é o exemplo dessa relação íntima. Jesus nunca precisou de ninguém intermediando entre ele e o Pai. É ele e o Pai. E ele faz isso por nós. Ele diz: meus filhos, eu quero que vocês vão até o Pai pedir meu nome. Até agora vocês não pediram nada. Mas a partir de agora vocês podem pedir meu nome, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa é a relação que eu tive com o Pai o tempo todo. Vocês viram anjos descendo e subindo aqui, ó, o tempo todo. Depois do milagre em Caná da Galileia, que a água foi feita vinho. Ele não chamou por Maria, ele não chamou por José, ele não chamou por ninguém. Jesus nunca chamou por ninguém. Ele ia lá e orava ao Pai. Ele pegava os pães e dava graças diretamente ao Pai. Ele está nos ensinando que o caminho é esse. Esse é o caminho. Reconciliação. Volta para o Pai Criador. É assim que Abraão vivia. É assim que Noé vivia. É assim que os grandes homens da fé sempre viveram. Sem esse negócio, é a fé diretamente no Pai Criador. Por meio do sangue de Jesus. E Jesus nos ensina como grande mestre uma única lição. Diante de pessoas, como eu disse, é verdade, é um fato. Tem pessoas que são salvas, já estão salvas, e quem é salvo por Deus continua salvo. Não é pelo que a pessoa faz. É porque a graça de Deus vai chamar. A pessoa vai cair, vai pecar 3 vezes, vai negar Jesus, mas a graça de Deus vai alcançar essa pessoa. E essa pessoa sempre volta para Deus igual Pedro. E há pessoas igual Judas, que vai trair, que vai sair, vai tentar, mas não consegue se atinar com Deus, não consegue entrar no caminho corretamente. Nunca! E vai morrer sem salvação, literalmente igual Judas. A mensagem do Evangelho ela é verdadeira. Ela é verdadeira, infelizmente. Há pessoas que não vão entender nunca. Vão viver na religiosidade, vão viver seguindo falsos profetas, vão viver mais amando a mentira do que a verdade. Você fala a verdade, a verdade, a verdade de Jesus. Chega um falso profeta e fala uma mentira, a pessoa prefere acreditar naquela mentira do que na verdade. Isso é verdade, isso é um fato, isso vai acontecer. Enquanto o mundo for mundo, tem os filhos de Deus e os filhos do diabo. Agora, o que Jesus nos ensina é não julgar, porque nós não sabemos quem é. A gente não sabe quem é filho de Deus e a gente não sabe quem é filho do diabo. Óbvio que no amadurecimento, caminhando, conhecendo, como eu disse no início, comendo sal com os nossos irmãos na fé, nós vamos desenvolvendo a comunhão, e a gente vai entendendo traços de filhos de Deus e de pessoas que no mínimo precisam ainda de regeneração. A gente não pode dizer que quem está precisando de regeneração é filho do diabo, porque nós não sabemos. Até no último suspiro, o infeliz não era infeliz, era filho de Deus mesmo, era feliz, vai ser salvo. Mas não demonstrava não, foi no último dia que mudou assim de água por vinho. Igual aquele seuzinho idoso que era ranzinza. Na última semana foi para a lojinha de videogame, pagou videogame para as crianças, tudo, e ficou lá jogando videogame. Eu falei, gente, esse velho sempre foi ignorante, bruto, o que aconteceu com ele mesmo? Na mesma semana ele morreu. Ou seja, tem gente que muda da água por vinho assim, nos últimos dias. E foi ruim a vida toda e Jesus vai lá e salva. Mas o cara estava matando, estava traficando, estava prostituindo, Jesus salvou. E ninguém tem que se meter com isso. Enquanto tem gente que passou a vida toda de aparência, crente nominal, como diz J.C. Ryle, só o nome, mas não tem ligação direta com Deus Pai. Não tem ligação, comunhão com Deus, ligação direta com o Pai Todo-Poderoso, que traz o Espírito Santo para dizer: isso é errado, você está em pecado.
não sente o Espírito Santo do Pai se entristecer dentro de si. Mas não cabe a nós julgar. Jesus na mesa, sabia que Judas ia trair, mas lavou o pé dele. Jesus na mesa, sabia que Judas ia trair, mas compartilhou o pão com ele, compartilhou o vinho com ele. Jesus sabia que Judas ia trair desde o primeiro dia, mas pregou o Evangelho por 3 anos para ele. Jesus sabia que isso ia acontecer, mas por 3 anos Jesus discipulou ele, Jesus deu oportunidade para ele. Jesus sabia que ele ia desperdiçar tudo, ia vender tudo, trocar por 30 moedas. Jesus sabia de tudo isso. E não tinha jeito. Jesus sabia também que não tinha jeito. Que o Pai mesmo já queria que fosse daquele jeito. Que Deus não ia derramar graça nenhuma. Mas a atitude de Jesus é que nos ensina qual postura devemos ter. Não cabe a nós condenar as pessoas, julgar as pessoas, dizer que as pessoas é do diabo, que não tem jeito, que não tem salvação. A nossa postura deve ser sempre a mesma de Cristo. Pregar o Evangelho, compartilhar o pão, lavar os pés de Judas, de Pedro, de Tiago, de João, gente boa, gente ruim. A nossa missão vai ser sempre o mesmo para todos. Não fazer separação, discriminação e essas coisas. A verdade às vezes é difícil de engolir porque a gente já quer logo sentar na cadeira de juízo e começar a falar, a partir de hoje eu vou fazer assim, né? E não é assim que funciona. A verdade é uma verdade. Infelizmente, tem gente que vai desperdiçar todas as oportunidades. O arrependimento, segundo Deus, que Deus opera, é exatamente esse. Você saber da sua situação com Ele. Que você está ruim com Ele. Fica de pé nesse momento. E se você não é igual Judas, se você é igual Pedro, e não quer nunca ser igual Judas, saiba que o caminho está aberto. Feche seus olhos nesse momento. É momento de reflexão. Jesus Cristo abriu um novo e vivo caminho. Mas como temos nós vivido o nosso dia? Como temos vivido o nosso mês? Ontem fechou, acabou um mês, hoje iniciou outro mês. Como vivemos o mês passado? Vamos fazer realmente agora um paralelo. Eu vivi o mês passado em muita comunhão com Deus, aproveitando a oportunidade ou desperdiçando o meu tempo. E isso pode nos trazer algo para o mês de agosto e para os outros meses, para a gente mudar. Porque temos a oportunidade e não devemos desperdiçar. Temos comunhão direta com o Pai, algo novo para termos paz. Paz essa que Judas desperdiçou. Por isso ele ficou louco, por isso ele ficou perturbado. E há muitas pessoas no mundo perturbadas, porque elas não estão buscando a sua plena comunhão com o Pai Criador. Em nome de Jesus, não em nome da religiosidade, não em nome dos dogmas doutrinários, não em nome da nossa pureza pessoal, do nosso esforço de santificação pessoal, não. A comunhão direta, de sentir a presença de Deus conosco, de sentir de novo o amor que Ele tem por nós, saber eu sou amado por Ele, começar a perceber de novo as demonstrações que Ele dá para nós. Oh Pai, tinha que ser o Senhor aqui, tinha que ser o Senhor nisso. Vários testemunhos temos, e toda pessoa, às vezes testemunhos simples, a gente vê em alguns lugares pessoas contando que ela pensou e falou: Jesus, eu queria comer, esse dia foi a irmã ali, não foi? Banana cozida com carne do sol. E ela foi no mercado e não tinha banana. E ela voltou para casa. Em seguida ela pensou só isso, falando com Jesus. Quando em seguida chegou alguém, amigo dela, e trouxe banana e carne do sol. Quem ouviu ela? É coisa simples.
mas é Ele demonstrando amor. Eu te amo, eu amo você, com ações. É essa comunhão que eu estou falando, é sua peculiaridade com Ele, sua particularidade com Ele. Você, né, meu filho, na bicicleta, você não vai me ensinar não, mas Ele, Jesus vai me ensinar. Montou na bicicleta e nunca usou rodinha na bicicleta. Jesus ensinou já de cara. Eu caí umas 3 vezes para aprender a frear. De primeira, Jesus já ensinou ele, não foi, meu filho? Ensinou meu irmão Eliel a pilotar a bicicleta e dar a volta e frear sem precisar cair. Nunca precisou cair de bicicleta para aprender. Jesus ensinou. Recentemente precisava instalar o token. Chamou um rapaz que entendia de coisa, não conseguiu. E ele foi pedir para Jesus. E eu também fui e falei: meu filho, vou te ajudar. E fui lá, orei também, pedi, e ele está lá. Pois Jesus foi mostrando para ele, ele conseguiu que os caras, ele ligou para lá, o cara especialista da TI da empresa lá do token, não conseguiu, entrou no computador dele de lá e não conseguiu. E Jesus guiou ele e ele conseguiu instalar o token. Isso é Jesus dizendo: eu te amo, filho. É essas particularidades, é aquele momento que você está no trânsito, é aquele momento que você está na rua, é aquele momento que você está e você sabe que Ele está com você, que Ele está presente ali. Se não fosse Ele, você estaria perdido ou alguma coisa teria acontecido. É Ele que está caminhando com você, passo a passo, lado a lado. Essa comunhão de estar, como disse Paulo, eu estou diante de Deus, eu falo de Deus como diante dele, eu estou na frente dele, Ele está na minha frente. Você de comunhão com Ele. Nenhuma falsa religião pode trazer isso. Traz um monte de besteira, misticismo, babacagem. Não, estou falando de coisa séria. É você e Deus. Você e Deus. Da sua maneira, do seu jeito. Pai Santo e Eterno, em nome de Jesus, estamos na Tua presença. Temos comunhão com o Senhor por meio de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Por meio dessa obra e desse sacrifício. Senhor, somos pecadores, carentes da Tua bondade e misericórdia. Temos falhado porque desprezamos muito esta comunhão. Senhor, nós, tendo toda essa riqueza para desfrutarmos, preferimos andar mendigando paz, mendigando tranquilidade, mendigando afeto, mendigando carinho, mendigando presenças, onde nós temos a santa presença gloriosa, a riqueza que precisamos, a paz que precisamos, o amor que precisamos, o carinho que precisamos, tudo disponível no Senhor Jesus Cristo. Inclusive para termos em abundância de forma a compartilharmos e não vivermos mendigando, mas ajudarmos quem está precisando. Nos ajuda a viver na completa dependência do Senhor, Pai. Assim como Pedro, que não voltou para se justificar diante de pessoas, mas foi se reconciliar contigo. Ao contrário de Judas que vimos hoje, que tentou se reconciliar com pessoas, se esqueceu do Senhor Deus, não teve jeito para ele, porque ele não tinha jeito. Nos ajuda, Pai, nos dê graça, a Tua graça, por Tua bondade e graça. Te agradeço, ó Pai Santo, pela minha salvação em Jesus Cristo. E cada pessoa que nesse momento tem convicção em seu coração, que é salvo em Jesus Cristo, e Teu filho e Tua filha que verdadeiramente é eleito e eleita em Jesus Cristo agora, meu Pai. Ó Pai Santo, eu peço ao Deus, já dar gratidão no coração dos Teus filhos e filhas. E você que é salvo em Jesus Cristo, agradeça a Deus por essa salvação. Agradeça ao Senhor por Ele ter te escolhido. Não escolheu Judas, mas escolheu você. Não escolheu Judas que andou 3 anos com Jesus, mas escolheu você. Escolheu a mim e a você. Então agradeça. Agradeça. Essa é a nossa oração de gratidão a Ti, ó Pai. Porque o Senhor é bom, porque o Senhor é santo. Graças damos a Ti, Senhor, pela nossa salvação que não merecemos, mas o Senhor é tão bom e glorioso que nos salvou em Jesus Cristo. Nos dê graça para sempre trabalharmos, Senhor,
para mantermos, para zelarmos, para valorizarmos a nossa comunhão contigo, Pai Santo, em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, aqui presente, você de casa, que possamos valorizar, acima de qualquer relacionamento, o nosso relacionamento com Deus, Pai, e com Jesus Cristo. Que possamos valorizar, acima de qualquer coisa, a nossa comunhão com Deus Pai, com Jesus Cristo, com o Espírito Santo. Que os nossos deveres espirituais estejam em dias com Deus, para que a gente tenha paz com Deus. E por mais que os problemas do mundo vai nos afligir, vai, que vem, mas a luta vem e passa. Como diz o louvor, não desanima não, quem crê em Jesus Cristo já tem a salvação. É isso que importa. Continuemos a nossa comunhão, valorizando isso. Se pecou, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não só pelo nosso, mas pelo do mundo todo. Judas não entendeu isso e se deu mal. Que possamos todos entender isso. Jesus sempre tem um recomeço para cada um de nós. Amém? Faz assim com sua mão. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai que nos ama, e a consolação, iluminação do Espírito Santo de Deus seja conosco. Todos os dias da nossa vida, até a consumação do século, nós dizemos: amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti. Amém. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Amém. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Amém? As palmas do Senhor Jesus, nosso culto está encerrado em nome de Jesus.